porque é uma lei que proíbe empréstimos sem permissão dos aposentados, né? Você sabe, isso é um drama financeiro, acaba comprometendo muitas vezes o orçamento familiar. Quando você tem lá, né, um empréstimo consignado e tal, e de repente é empréstimo aprovado aqui, mais um aprovado aqui, mais outro aprovado ali, é tanto desconto que de repente falta dinheiro para comprar remédio, por exemplo, né? Então esse é um assunto muito sério. E Matheus Boaventura, nós vamos tratar desse assunto a partir de agora com o parlamentar, né? Isso, o parlamentar já está conosco na linha, deputado Jair Mioto, do PSC. Projeto dele que foi agora sancionado pelo governador, já está no Diário Oficial de Santa Catarina desde o início dessa semana, Renato. Deputado Jair Mioto, boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar com vocês novamente. Nós que agradecemos a sua disponibilidade aqui conosco, deputado. Como surgiu a ideia de apresentar essa proposta de lei? Justamente devido às diversas reclamações de aposentados, beneficiários do INSS, que tinham creditados valores nas suas contas e alguns deles, inclusive, só vinham ao banco ou olhavam a sua conta a cada 15 dias, a cada 30 dias e eram surpreendidos por esses débitos decorrentes de empréstimos que não foram contraídos, mas que já haviam sido creditados sem consentimento nas suas contas. Que coisa, né? Mas como é que a coisa acontecia, deputado? Porque como é que alguém começa a debitar na sua conta sem ninguém autorizar? Isso estava acontecendo mesmo assim, é? Exatamente, tem vários processos, inclusive no Ministério Público, no PROCON, caracteriza-se até uma violação do sigilo bancário, uma violação da privacidade da pessoa, e não só os bancos, mas as instituições financeiras ou aqueles até que forneciam o acesso bancário à conta dos aposentados e havendo o silêncio do aposentado, presumiam que isso seria um ciente ou um acordo. Então, eu sei que nem precisaria lei para proibir isso, mas infelizmente tivemos que fazer essa lei, foi aprovada, sancionada pelo governador, publicada no Diário Oficial do dia 12 de julho, segunda-feira próxima passada. Sim, o senhor sabe, eu estava me lembrando aqui, né, já mudou, creio que já mudou, acho que mudou sim. Eu me lembro um tempo, deputado, o senhor deve se lembrar também, né, você tinha aí as operadoras de cartão de crédito, mandavam uma carta, né, com cartão de crédito já no nosso nome, né? Exatamente. Você lembra disso, né? A gente não pedia nada, não pediu nada. E aí, de repente, se o cidadão não ligasse para cancelar, começava a debitar na nossa conta, né? Exatamente, debitava anuidade, mensalidade, inclusive nesse projeto de lei nós colocamos no artigo 2º o valor da multa estipulada em 50 salários mínimos para a instituição bancária que fizer isso, ou sociedade de arrendamento mercantil, ou instituições financeiras, e se for reincidente, dobra a multa para 100 salários mínimos. O Matheus Boaventura aqui conosco participa da entrevista também. Matheus. Deputado, boa tarde. E até sobre esse mecanismo agora, ou seja, infelizmente alguns casos vão seguir acontecendo, né? Mas com a lei, agora até um embasamento jurídico para futuras ações e até o sistema para punir, né? Como o senhor falou há pouco das multas. Exatamente, o governo do estado tem 90 dias para regulamentar, mas uma vez que existe a tipificação do crime na lei, os próprios PROCONs dos municípios já estão cientes e o Ministério Público, todo o Poder Judiciário poderá defender os nossos queridos aposentados aí para que essas situações venham a diminuir e venham a inexistir com o passar do tempo. Deputado, tem a questão, né, do empréstimo que começa a ser debitado de forma criminosa sem autorização, mas tem também, né, a situação de algumas pessoas mais vulneráveis que acabam caindo na conversa quando toca o telefone, vem uma mensagem, digita sim, digita não e tal, e vai ver, já era, né? Exatamente, é uma exploração da boa-fé das pessoas, né? Muitas vezes acaba se manipulando, ludibriando as pessoas, fazendo com que elas venham a contrair empréstimos com juros abusivos, com valores realmente estratosféricos. Mas eu creio que a partir desta lei, cria-se mecanismo também para similaridades, para situações de vulnerabilidade, e o Poder Judiciário poderá com certeza se valer da lei para defender os nossos aposentados.
Deputado, essa lei foi projeto do senhor, virou agora de fato lei na prática com o governo sancionando, agora tem o tempo para regulamentação e esse trânsito, né, de projetos que vão avançando para o executivo. No ano de 2021 em especial, um governo que foi conturbado sob o ponto de vista político, né? A gente não está vendo tantos projetos de lei sendo sancionados ou regulamentados tão rapidamente. No caso do senhor, é um projeto de que ano que foi criado e quando ele foi de fato sancionado? Só para entender a tramitação. O nosso projeto é recente, né? Nós conseguimos dar celeridade na tramitação, foi aprovado por unanimidade em todas as comissões na Assembleia Legislativa e prontamente sancionado pelo governador do estado. Nós temos 40 projetos de lei apresentados na Assembleia, 11 deles já são lei, já viraram lei aqui em Santa Catarina. Deputado, queria saber, aproveitar a presença do senhor aqui conosco, porque a Assembleia deve começar a apreciar em breve, né, a reforma da Previdência. Como é que está? Vai passar fácil? Então, já tem audiência pública agora na segunda-feira para tratar do tema. Eu vejo que é algo importantíssimo para o nosso estado. O déficit é enorme, mensal, os cofres públicos são afetados por isso. É uma questão até de sobrevivência da sanidade financeira do estado. Eu acredito que tem que passar, sim. Nossa posição é totalmente favorável. Agora, é claro, tem que haver também a conversa com os diversos setores do funcionalismo para que possa se chegar a um bom termo. Dificilmente vai se ter um consenso, porque é um tema delicado, mas é uma questão de sobrevivência e nós estamos seguindo também os parâmetros do que já foi feito a nível nacional e vários estados do Brasil também que já fizeram e precisamos fazer um compromisso que eu acho que a classe política tem que realmente se submeter nesse ano aí e resolver essa questão sob pena de prejudicarmos aí as futuras gerações. O senhor já tem voto fechado sobre o tema? Ainda é muito cedo? A nossa posição é favorável, né? Claro que nós temos que avaliar cada situação, cada categoria, procurar fazer as situações mais justas possíveis, né? Sem desmerecer o trabalho todo do funcionalismo público, mas não há como se negar que no Brasil há uma grande disparidade entre o funcionalismo público e a iniciativa privada. Nós precisamos tentar fazer essa equiparação para que realmente fique dentro da realidade da sociedade brasileira. Ô, deputado, queria saber a opinião do senhor. O senhor acha que o texto a ser aprovado é o texto encaminhado pelo governo ou vai ter mudanças? Já houve uma reação e tal dos poderes, tem aí as forças de segurança mobilizadas também e tal. O senhor acha que tem espaço para algum tipo de mudança? Porque quanto mais mexer, mais desidratado ele fica, né? Exatamente, essa é que é a questão. Então nós estamos conversando... todos os setores envolvidos aí e muitos setores da iniciativa privada também estão se manifestando, as próprias telecomunicações, enfim, é algo que nós precisamos aprovar e quanto menos se mexer no texto original, acho melhor, mas também temos que avaliar bem para não cometer nenhuma injustiça. Mateus. Deputado, também uma questão ainda sobre o futuro do governador Carlos Moisés, que está sem partido ainda, tem a eleição em 2022, o partido do senhor, o PSC, inclusive do partido do senhor é o único representante na Assembleia Legislativa, já teve o convite oficial ao governador, já teve alguma resposta? Os senhores esperam uma filiação também do governador? É a intenção do partido? Então, o governador se desfiliou do PSL agora nesse mês de julho, como havia já antecipado, e eu creio que para essa decisão, Matheus, tem duas timelines, né, duas datas importantes. Primeiro é essa data da legislação do ano que vem. Você vê que ontem, ou antes de ontem, já o anteprojeto lá com relação à reforma eleitoral já está tramitando e vai depender do que vai se alterar para a legislação das eleições de 2022. Isso é um fator importante. E segundo, a deadline, vamos dizer assim, a data final é 6 meses antes da eleição, que é lá em 4 de abril, se não me engano, que é o período para as filiações. E a política, vocês sabem,
entendem muito aí da realidade, depende muito do cenário, né? O cenário de hoje pode não ser o cenário de amanhã, então eu creio que qualquer decisão hoje seria até precipitada, mas essa data de 1 ano, que é a possibilidade de mudança da legislação, uma data importante, então eu creio que até outubro por aí, acho que seria de bom alvitre que o governador já sinalizasse alguma coisa. E a data final lá em abril do ano que vem, onde eu creio que muitas coisas vão se definir na política catarinense em relação ao ano de 2022. Também penso que o governador Carlos Moisés deva ser candidato à reeleição. Então o senhor apoia claramente, né, a ida do governador para o partido, né, do senhor, e como um representante, como um candidato à reeleição. É isso, né? Exato, nós tivemos uma visita com o presidente do nosso partido, que é o sempre deputado Parisotto, que é o nosso presidente, já teve 6 mandatos como deputado estadual, e na oportunidade ele fez esse convite ao governador, e eu creio que o governo do estado vive um bom momento hoje. É como eu falei, a tendência, né? Há 1 ano atrás era outra realidade, no início do ano era outra, mas eu vejo que muitos investimentos estão para acontecer aí nos próximos meses, início do ano que vem também. A própria questão dos 500 milhões de reais que a Assembleia aprovou, inclusive, para investimento de 200 milhões lá na 470, aquele trecho de Navegantes a Indaial, mais foram 200 milhões, mais 100 milhões lá para 280 de São Francisco a Jaraguá, mais 100 milhões lá para 163 de São Miguel a Dionísio, que é obra, aliás, são BRs, são rodovias federais. O governo do estado está investindo com esperança, claro, de amortizar isso na dívida pública depois. E eu vejo que muitos investimentos em rodovias, em saúde, o governo do estado tem tudo para, nessa época, estamos quase no pós-pandemia. Eu acredito que julho e agosto não podemos baixar a guarda ainda, porque é época de inverno, mas acredito que a partir de setembro as coisas também na área da saúde, a tendência a melhorar, a vacinação chegando, e eu vejo com uma boa perspectiva o trabalho que o governo do estado pode fazer aí com as contas sanadas, com recursos próprios, em como fazer uma boa gestão, o que automaticamente vai colocar o governador Carlos Moisés como protagonista da próxima eleição. Deputado, queria agradecer a gentileza do senhor aqui conosco. Um ótimo final de semana. Obrigado, Renato. Obrigado, Matheus. Sempre um prazer falar com vocês aí. E o Renato, inclusive, lembro da nossa época que fui vereador aqui em Florianópolis. Isso. Que apresentava aquele programa na Conversas Cruzadas. Na TV da CBN. Na TV Com. Amigo, isso aí. Poder estar contigo aí e ver que você permanece firme, né? Diz que quem não tem competência não se estabelece. Você está aí até hoje, né? Parabéns. Ô deputado, só para esclarecer, né? Que o senhor falou um pouco rápido ali, que deu a entender quase que o Renato, quando era vereador, não. Quando o senhor era vereador, o Renato tinha um programa. Verdade. O Renato está firme aí, cada dia melhor. Parabéns a toda a CBN, o Matheus, estamos sempre à disposição de vocês aí. Ok, muito obrigado pelas palavras, pela gentileza, deputado Jair Mioto, do PSC.